Bom, beleza, já estamos aí ao vivo. Então, o nosso estudo de hoje, o que eu pretendo trazer para a gente é sobre a questão do nascer de novo. O maior interesse de Deus na vida de qualquer ser humano é a salvação dele. Visto que o mundo realmente está andando para o seu fim, então se tem propagado muito o Evangelho, porém essa propagação do Evangelho ele tem gerado de certa forma alguns problemas. E quais são geralmente esses problemas? São os problemas que as pessoas elas vão para a igreja e elas vão se tornando mais materialistas do que espirituais. Elas se tornam pessoas mais agarradas ao mundo do que propriamente dita agarradas aos céus. Elas agarradas aos céus. Então a nossa estadia nesse mundo ela é muito limitada. No máximo nós iremos viver aqui 120 anos. No máximo 120 anos. Isso não quer dizer que nós não possamos possuir, que nós não possamos ter conforto, que nós não possamos ter luxo. A Bíblia não é contra isso, porém a Bíblia vai tratar justamente da salvação da nossa alma. Essa sim. O texto bíblico, ela vai fazer uma pergunta muito interessante. Ela vai dizer assim: de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder? Exatamente, perder a sua salvação e perder a sua vida. Então Deus está muito interessado na nossa vida. Então eu vou começar lendo a Bíblia por um texto que nós começamos na semana passada, que é João capítulo 10, verso 10. João capítulo 10, verso também de número 10. É um texto muito conhecido, é um texto muito pregado, anunciado o Evangelho por muitas vezes por meio deste capítulo. Nós já estamos aí com 2 pessoas já nos assistindo, o qual os cumprimento, aliás 3, com a paz do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos aí nessa investida de conhecimento bíblico. O verso 10 do capítulo 10 de João diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O objetivo de Deus para a vida de qualquer ser humano foi esse: uma vida abundante. Só que essa vida abundante aí, quando a gente lê vida com abundância, a gente pensa logo em bens materiais. Só que o texto, essa vida em abundância, não quer dizer bens materiais. Está se referindo a uma vida com qualidade. E o que é uma vida com qualidade? É uma vida onde o camarada tem uma vida regrada, uma vida onde ele não vive em prostituição, uma vida onde ele não vive afundado em palavrões, em bebedeiras, em brigas, em orgias, em feitiçarias, em idolatria. Essa é uma vida que quem vive esse tipo de vida, vive uma vida desgraçada, vive uma vida miserável. Quem deixa essas coisas, quem passa por essas coisas, quem é salvo em Jesus, ele abandona essas práticas, deixa esse caminho e ele passa a viver em novidade de vida. Ele renasce muito bem. E o que é renascer? Renascer é nada mais, nada menos, a partir de um ponto determinado, eu começo a fazer a vontade de Deus. E quando eu começo a fazer a vontade de Deus, automaticamente eu vou deixar alguma coisa, eu vou ter que abandonar algumas práticas que é contrária à vontade de Deus. E aí mesmo em João, lá no capítulo 1, já que você falou em nascer, no versos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí eu preciso fazer uma outra observação aqui. A única maneira de nos tornarmos filhos de Deus é eu crendo nele. Olha o que o texto diz:
mas a todos quantos o receberam. A única maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus é recebendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Não, ninguém lá fora que não vive para Deus, que não vive na prática da obediência aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, ele não foi gerado de novo, ele não nasceu de novo, porque eu só tenho condição, nós só temos condições de servir a Deus só quando nós nascemos de novo. O interessante é que ele fala o seguinte: mas a todos quantos o receberam. Qualquer pessoa que tem essa iniciativa de receber a Cristo, ele sai de filhos do homem, ele deixa de ser um filho natural para se tornar um filho do sobrenatural. Ele se torna um filho de Deus, porque eu decidi isso. Porém, eu preciso, William, eu preciso, Zana, não de uma força interna para que eu venha ter fé. Para mim ter fé, eu preciso de um agente exterior, eu preciso de alguém de fora para despertar isso em mim. É o que o verso 13 diz. A Rosângela Souza também está com a gente, a Marta Silva e o Denis estava com a gente também. Tem uma galera aqui nos assistindo. O verso 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então já tem aqui um outro segredo. O verso 12 diz que os que receberam, que é os que creem no nome dele. Então eu só posso o receber, e eu só posso crer nele quando Deus opera em mim essa vontade. É Deus que desperta em mim essa vontade. A fé, ela vem de Deus para a minha vida. Não é o homem que o aceita, é Deus que aceita o homem. E quando Deus aceita o homem, ele faz com que a fé seja despertada. Ou melhor, ele planta a fé da salvação na gente. Olha o que é que diz Efésios. A Zana vai te ajudar aí. Efésios, fica logo depois onde nós estávamos, tá? Efésios capítulo 2. Por isso que nós devemos sempre louvarmos a Deus, porque foi Ele que operou na nossa vida, despertando a fé dentro de nós. O verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Eu pulei. Por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a minha salvação é resultado de uma fé que Deus plantou em mim. Existem aquelas pessoas que vão para a igreja por uma fé que realiza desejos materiais, como por exemplo, lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela, 12 anos, ela sofre com fluxo de sangue. Ela procura médicos especialistas na área, gasta o seu dinheiro naquilo, mas ela não consegue de modo nenhum, de forma natural, a cura, a saúde para o seu corpo. Passa-se 12 anos, ela ouve falar que Jesus está na cidade, perto dela. O que é que ela faz? Ela pensa: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Então ela teve fé para ser curada. Ela foi até Jesus, enfrentou todos os obstáculos, tocou na orla de Jesus e foi curada. Então Jesus disse para ela: mulher, a tua fé te curou, a tua fé te libertou do mal, a tua fé te salvou da doença. Isso não quer dizer que aquela mulher, a partir daquele momento, foi embora e esqueceu de Jesus, mas pode ter acontecido dela ter ido embora, como acontece de muita gente estar na igreja, recebe seus milagres, recebe umas bênçãos e pega a BR e nunca mais volta. Também não quer dizer que aquela mulher, a partir daquele momento, não tenha
decidido seguir Jesus. Ela pode ter decidido seguir Jesus a partir daquele momento e ter tido a sua salvação, a salvação da sua alma conquistada. Então existe aquela fé de que você vê os resultados materiais e existe aquela fé que nos salva. Essa é a fé principal. Essa é a fé que Deus desperta em nós para a salvação. Vou repetir o texto. Porque pela graça sois salvos. Ou seja, a salvação é um presente que Deus te dá. É um presente que Deus nos deu. A salvação é Deus que olha para mim, eu não mereço, eu não tenho como adquirir a salvação, eu não tenho como comprar a salvação. O que é que Ele faz? Ele me dá gratuitamente, por um mecanismo, por um canal, por um agente que nós chamamos de fé. O que é fé? Fé é o nascer de novo para Deus. É como se alguém estivesse morto. Deus olha para aquele morto e desperta-o, traz ele à vida novamente. Só que Deus traz a vida daquela pessoa para que ele possa agora andar isso aí, nos caminhos de Deus. Exatamente. Por isso que pela graça sois salvos, pelo mecanismo da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a salvação como a fé é um presente que Deus nos dá. Está dando para entender? Não é simples de entender? Não quero esse presente, não. Então, se você está aqui, você já tem ele. Olha o que é que o verso 10 diz. 10, 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação e a fé não é algo que eu faço, não é algo que eu mereço, não é algo que eu me esforço, mas é algo que eu recebo. Agora, a partir do momento que eu recebo essa fé, no momento que eu sou despertado para essa fé, no momento que Deus me traz a vida, aí eu vou me dedicar a Ele. É o que diz o verso 10. Olha o que diz o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus primeiro preparou as obras para que nós pudéssemos andar nela. Como nós não tínhamos condições de fazer uma obra que agradasse a Deus e nos desse a salvação, Ele preparou o caminho, Ele preparou essas boas obras, e no tempo determinado Ele despertou essa fé em nós. Foi quando nós fomos lá na frente e o aceitamos como nosso suficiente e Salvador Jesus Cristo. Aí a partir daí o que é que acontece? Nos tornamos filhos de Deus. Lá em primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, que é a primeira carta de João, no verso de número 3, no capítulo de número 3, isso aí, olha que maravilhoso. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece, ou na minha tradução está não conheceu, na sua tradução está porque não conhece a Ele. Então está assim. Legal. A irmã Rosângela está nos cumprimentando aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, se eu não estou equivocada, a irmã Rosângela é lá da Projeto Vida Nova do lote 15. A Marta Silva também está assistindo. Vamos nós aqui, que sejam bênçãos para a vida deles. Então olha só, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então aqui nós aprendemos que ser chamado de filho de Deus é uma honra que Deus nos dá. Não é algo que eu mereço, é algo que Ele concede a nós.
não é algo que eu me esforço para ter, eu recebo gratuitamente nele. Eu não pago por isso, eu recebo gratuitamente. Então é um mérito, é uma honra, é glorioso sermos chamados de filhos de Deus. O verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Por que agora somos filhos de Deus? Porque antes não éramos. Antes nós éramos filhos da ira. Só para deixar registrado, isso está em Efésios capítulo 1, se eu não me engano, verso 3, que nós éramos por natureza filhos da ira. Olha o trabalho que Deus teve para nos resgatar. Olha o quanto Deus, claro, nós estamos falando assim de muito esforço, porque nós estamos falando de uma maneira humana, nós não estamos falando de uma maneira dentro da ótica de Deus. Nós estamos falando que Deus trabalhou, se empenhou, se dedicou e suou muito para nos salvar dentro de uma ótica humana, como se os nossos filhos tivessem se perdido e nós tivéssemos de irmos, por exemplo, Deus o livre e guarde, no tráfico lá, arrebentar com o tráfico, bater muito na cara do nosso filho e arrastá-lo para de volta para dentro de casa. É como se fosse isso. A Gabriela também está juntinho aqui. Que Deus abençoe a irmã Marta, a irmã Rosângela e a irmã Gabriela que está nos assistindo. Que sirvam de bênção para a vida delas. Então você percebe que houve um esforço muito grande. Deus, desde a fundação do mundo, que quando o homem se perdeu no primeiro pecado, Ele vem se esforçando para nos tirar desse mundão. Porém, esse muito esforço da parte dele é pelo seu muito amor com o qual ele nos amou, e agora com esse muito amor, o que é que ele faz? Ele nos dá o mérito, ele nos dá a honra, ele nos presenteia de sermos chamados filhos de Deus, uma vez que éramos filhos da ira, uma vez que éramos totalmente filhos do diabo. Nós éramos totalmente avessos à vontade e aos mandamentos de Deus. Então Deus, na sua infinita graça, Ele entra no percurso humano, na história humana, na minha e na sua, e na vida daqueles que já foram e daqueles que virão, e transforma a nossa vida. Ele entra na nossa história e a modifica. Por isso que Ele diz: amados, agora, não foi ontem, não é amanhã, é agora, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, então, como filhos de Deus, nós temos o quê? Nós temos direitos e nós temos deveres. Ou seja, nós temos obrigações a cumprir, e através dessas obrigações nós também ganhamos. Então o apóstolo João está dizendo que agora nós somos filhos de Deus. Cara, isso é maravilhoso. E se nós somos filhos, então nós temos sim, como nós ganhamos o direito de chamar Deus de nosso Pai. Isso é a palavra Abba. A gente vai ouvir muito, né? Abba, Pai. A palavra Abba significa paizinho. Muito carinho, né? Exatamente, é uma expressão carinhosa de um filho para o pai. Não é legal quando nossos filhos chegam: pai, ou papai, ou paizinho, faz isso, nós nos derretemos. Então quando você fala Abba, você está chamando Deus de paizinho. A gente fala Abba, pai. A palavra Abba já é pai, tá? Ela tem, no hebraico, ela tem um pontinho dentro de uma letra que multiplica. Então, agora nós temos o direito, né? Nós ganhamos o direito de chamar Deus de Abba. Antes nós olhávamos para Deus e o chamava de suzerano, né? Que é o soberano, aquele que domina, de nosso rei, de nosso Senhor. Mas agora Ele nos deu o poder de o chamar de paizinho, falando de aproximação, de intimidade.
Qual é o pai? Todo pai que não tem intimidade com o filho, geralmente ele o perde para o mundo. Mas quando o pai tem liberdade com o filho, porque as pessoas confundem liberdade com libertinagem. É quando o filho desrespeita o pai. A intimidade não leva ao desrespeito. Pelo contrário, intimidade leva ao conhecimento. Quando eu conheço meu filho, eu dou intimidade para ele. Quando meu filho me conhece, o que é que acontece? Eu dou intimidade para ele. E qual é a vontade de Deus? Que nós venhamos a termos o pleno conhecimento de quem Ele é. E ninguém conhecerá plenamente a Deus se não tiver intimidade com Ele. O filho que desrespeita ao pai, ele não tem intimidade. Ele tem orgulho, ele é vaidoso. Ele transformou a intimidade em libertinagem. Captaram a diferença? Entenderam, né? Então é importante que nós tenhamos em mente esse reflexo, que agora eu sou filho de Deus. Antes eu era filho da ira. E ira não é uma coisa boa. Ira é uma coisa que desperta em nós medo, pavor. Mas João está dizendo aqui na sua primeira carta: amados, agora somos filhos de Deus. Agora, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Vocês sabem o que significa a palavra filho em hebraico, que é a palavra ben? É a continuidade do pai. Olha que magnífico. Você, por exemplo, o Wallace é a sua continuidade, como a Luana, o Leonardo, os meus, o Lucas, o Davi, a Diana, o Rodrigo, ela é a nossa continuidade. Quando Deus fala assim, agora nós somos filhos de Deus, o que é que Ele está nos ensinando aqui? Que você vai dar continuidade ao que Deus é aqui na terra. Os filhos, netos. É isso aí. Aí os netos, eles vão seguir o nosso padrão, que é atrair a presença de Deus a esse planeta. Então a nossa responsabilidade é uma responsabilidade gloriosa, é algo que nos aproxima de maneira fantástica da parte de Deus. Por isso que nós precisamos ter essa intimidade com Ele, chamá-lo de Senhor, chamá-lo de meu Rei. Mas tem momento que eu vou chegar e falar assim, paizinho, opa, o que é que está acontecendo? Um filho sabe como chegar para um pai quando ele está no momento de perigo, no momento de aflição, no momento de necessidade. Então, amados, agora somos filhos de Deus, vírgula, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, a priori nós somos filhos, mas ainda não sabemos o que seremos. Existe algo que nós não sabemos o que seremos. Vou repetir, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Como é que um filho se torna muito parecido com o pai? Andando com Ele. O que é que Deus quer? Que nós andemos com Ele. E para andar com Ele, eu não posso ser de uma outra classe. Eu preciso ser de uma classe superior, mas não melhor do que a ninguém. Eu costumo dizer que os filhos de Deus são especiais, mas não são melhores do que ninguém. O meu filho, ele tem liberdade de abrir a minha geladeira, mas um primo não. Um vizinho não. Às vezes nós até delegamos liberdade a um vizinho de abrir a nossa geladeira, de colocar os pés no nosso sofá. Mas você percebe que o filho faz isso naturalmente. E você não implica, mas se alguém estranho fizer, por mais que você não se incomode, mas você não gosta, no fundo, todo mundo, mesmo que você dê liberdade, a pessoa, o dono da casa se incomoda. Por isso, vou usar essa sua palavra. Antes nós éramos estranhos, agora nós não somos estranhos. Cara, isso é tão fabuloso, isso é tão gigantesco, isso é tão maravilhoso, que eu não sei
Como é que tem tanta gente lá fora que não consegue compreender isso? Mas eu também entendo que talvez ela não tenha a intimidade que ela precisa ter para compreender essas coisas. Então, porque assim como é, o veremos. O que é que Deus quer aqui? Ele quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele. E como é que eu vou desenvolver essa intimidade com Ele? Orando, jejuando, fazendo principalmente a vontade dEle. E, pastor, onde é que eu encontro a vontade de Deus? Nos seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são e será sempre a expressão do que Ele deseja para a gente. Outro dia, com calma, nós falaremos mais sobre a necessidade dos mandamentos de Deus na vida cotidiana nossa. O verso 3 de 1 João, capítulo 3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Para mim ter uma vida pura, eu preciso entender o que é pureza para Deus. Como é que eu encontro essa pureza em Deus? Olha só, a Bíblia diz assim que Deus quer mais obediência do que sacrifício. Vou repetir, Deus quer mais obediência do que sacrifício. Eu posso ler isso só para nós ampliarmos o nosso arcabouço de conhecimento. No capítulo, deixa eu abrir uma outra Bíblia online aqui. Lá no Velho Testamento, isso é muito importante para o nosso crescimento, porque às vezes nós compreendemos mal algumas situações. A obediência, ela vai levar ao sacrifício, e às vezes o sacrifício não vai levar à obediência. É muito importante isso. O Lourenço também está ligadinho com a gente. O Lourenço vai aqui acenar para ele. Lourenço é um dos nossos alunos aqui, que vem todo sábado à noite, quando dá, claro. Ele vai falar, acho que é no capítulo só um minutinho. Eita, que a minha agora deu um nó aqui. A obediência, ela vai deliberar uma aproximação. Vou te dar um exemplo disso. Às vezes o filho, ele se sacrifica te dando um presente. Você até recebe aquele presente, mas se ele não for obediente, o sacrifício não te dá um prazer completo. É como se fosse um presente em vão. E às vezes um filho não te dá um presente, mas ele é tão dedicado na sua obediência que tudo que ele faz te agrada. Exatamente, tudo que ele faz te agrada. Então, a obediência é melhor do que o sacrifício. Aliás, o maior e o mais extraordinário sacrifício é a obediência. Pai, onde é que está escrito que obediência quer e não sacrifício? É 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, é isso? Que obedecer é melhor que sacrificar. Acho que é 1 Samuel 23, 15. Ou 15, 23.
É isso aí. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. O Lourenço está ligadinho aí. O Lourenço é um camarada muito abençoado. Olha o que diz 1 Samuel 15, verso de número 23. Aliás, vou ler o verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Então Deus está mais interessado na nossa obediência, porque a obediência gera essa intimidade. Obediência, ela nos leva aos aposentos sagrados dos braços do Pai. Jesus vai contar uma parábola, eu acho que cai muito bem para nós aqui. Ele vai dizer que um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo chega para o pai e pede a herança que lhe toca. Beleza. O pai vai fazer o quê? Vai num contador, vai no advogado e vai pegar aquilo que ela possui e vai distribuir entre os dois. Porém, o filho mais velho fica na casa, o que se indica que o filho mais velho recebe uma porção dobrada. O filho mais novo, que é o cara, que é o camaradinho da linha na pipa, recebe a sua porção e pega a BR. Aquele camarada vai embora. Ele começa então a pegar o dinheirinho que ele ganha e vai, aí começa a jogar fora, com praia, piscina, cachoeira, com churrascada, noitada, prostituição. Aí chega um momento de crise na vida dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O problema da crise não é estar com ou sem dinheiro. O problema da crise é saber quem é que está te dando cobertura. Nesse momento, a Aparecida está ligada aqui também. Aparecidinha, como a dela chama. Então, é debaixo de qual cobertura que você está que vai fazer toda a diferença no momento de crise. Aquele menino então está lá querendo comer as bolotas de porcos e ele pensa: caramba, o menor, olha a observação que ele vai fazer. O menor dos servos do meu pai tem pão na sua mesa. Servo, obediência, servo, obediência. O que é que ele está dizendo? Qual é a lição que ele está transmitindo para nós nessa noite? Que não importa ser filho ou ser servo, o que importa é ser obediente. Porque o que adianta ser filho e estar distante do pai? Não tem intimidade. Agora é melhor às vezes não ser filho, mas ser um servo, mas ter intimidade com o pai. Captou a mensagem? O menor dos servos do meu pai tem pão na sua mesa, e eu aqui que sou filho, distante do pai, querendo comer o que os porcos comem, mas não posso. Captou a informação? Então, aqui 1 Samuel 15, Samuel está dizendo para Saul: Saul, tu entendeu a coisa errada. Deus mandou você fazer uma coisa, Ele esperou que você fizesse, mas você trocou a obediência pelo sacrifício. Então o sacrifício desprovido de obediência é nulo, é inútil, não traz resultado da parte de Deus, resultados bons da parte de Deus. O que é que aquele filho pródigo pensa e decide? Voltarei para a casa do meu pai e direi a ele: pequei contra os céus e contra ti, aceita-me como o menor dos teus servos. Ou seja, eu aprendi que não adianta ser filho debaixo de desobediência. Não adianta ser filho se eu estou longe da intimidade contigo. Não vale a pena ser filho se eu estou distante da tua cobertura. Então eu prefiro estar na casa do pai
mas debaixo de obediência, e mesmo que ele não me trate como filho, mas desde que ele me trate como um servo, eu sei que eu vou desfrutar da presença dele, da cobertura dele e do pão dele. Ou seja, eu terei um pouco de intimidade com ele. O que é que acontece? Ele volta. Quando o pai o ver, o pai vai atrás dele, mas presta bem atenção. Lembra que nós estamos falando que Deus regenera o homem. É Deus que desperta a fé no homem. A fé é um presente de Deus. Aquele menino que foi embora deixou de ser filho? Por que não? Porque ele ainda tinha o pai dentro do coração. Essa é a diferença. Todos aqueles que têm o pai no seu coração, mesmo que esteja morto, viverá. Foi isso que aconteceu com aquele filho. Ele não se achava filho, mas ele era filho. Ele não merecia a ira? Merecia. Mas o que foi que aconteceu? Ele se arrependeu, ele estava morto, mas o arrependimento dele lhe trouxe vida novamente. Por isso que o pai é que coloca ele na casa. Por isso que o pai vai atrás do filho. Por isso que o pai abraça o filho. Por isso que o pai diz: traz um anel e coloca no dedo dele. Ele ainda não tinha entrado na casa. Dá um banho nesse menino e coloca roupas novas nele, porque ele ainda não tinha entrado na casa. Coloca sandálias no pé dele, porque ele ainda não tinha entrado na casa. É isso que Deus fez conosco. Ele nos regenerou, mas ainda nós não entramos nos céus. Mas Ele já nos abraçou, Ele já colocou o anel no nosso dedo, Ele já nos lavou e colocou uma roupa de santidade em nós, e Ele colocou sandálias, que é chamada de preparação do Evangelho da Paz, nos nossos pés. Então nós estamos vestidos, nós fomos lavados, fomos remidos, porém nós estamos sendo conduzidos à presença do Pai, ou estamos entrando, melhor dizendo, na casa do Pai. Essa reunião aqui é uma reunião propícia a nos preparar para estarmos na presença do Pai, na casa do Pai. Aqui nós só estamos sendo treinados para isso. Então a nossa obediência é melhor do que qualquer outro sacrifício. Se Ele manda não fazer isso, eu não faço, esse é o sacrifício aceitável diante de Deus. Ele manda fazer isso, eu faço, isso é agradável. Esse é sacrifício agradável diante de Deus. Eu particularmente, eu não acho e não tenho muita dificuldade de compreender a Bíblia. Por isso que você está aqui hoje, para que essas dificuldades sejam dirimidas, tiradas, sanadas ou diminuídas. Porém, você está começando agora, e este começo é fundamental, você conhecer essas primeiras coisas. Eu até separei aqui, mas já vou terminar por causa do horário. Eu poderia pegar uma apostila de teologia sistemática, dar uma para vocês, e é isso que eu vou fazer logo, e a gente vai vendo passo a passo, que é assim que a gente começa. Porém, eu louvo a Deus que em momentos como esse que nós estamos aqui, Deus nos dá a liberdade de nós irmos em vários outros versos, em várias outras partes da Bíblia, e vamos unindo uma coisa a outra, e nós vamos crescendo nessa graça, nesse conhecimento. Querem fazer alguma pergunta? Está sendo claro? Entender que esse... Vai ficar na internet esse vídeo. Qualquer dúvida você vai lá, ouve novamente. Se não entendeu, ouve de novo. Qualquer dúvida você anota e a gente conversamos sobre essas dúvidas. Mas por que a gente tem tanta...
Por que a gente tem tanta dificuldade de aprender por Deus? Simples. Lá em 1 Coríntios, muito simples de responder essa pergunta. Claro, é simples para mim agora. Quando eu comecei não foi tão simples como não é tão simples para você. E a Bíblia diz que nós passamos por alguns crivos de dificuldade para aprendermos a lidar com elas, para ajudar outros que passaram pelo mesmo processo de dificuldade que nós. No capítulo 2, Paulo vai responder essa pergunta. Serve. É o final político, não? Isso. Pode ir, lá pertinho de onde você estava, de Efésios. 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Porque a dificuldade é grande? Por conta disso aqui, ó. O verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas só são entendidas ou discernidas espiritualmente. Só que é muito novo para você, como é novo para qualquer pessoa que começa a caminhada cristã. Você basicamente é uma criança espiritual. Quando uma criança ela está começando a entender algumas coisas no mundo que ela vive, ela começa aquela fase do porquê isso? Do aprendizado. Do porquê, é a fase do aprendizado. Por isso que tem uma fase da criança que ela pergunta por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E essas perguntas elas têm que ser esclarecidas da melhor forma possível, porque é esses porquês que vai formar o caráter delas. A mesma coisa está acontecendo aqui entre a gente. Esses seus porquês vai formar o seu caráter espiritual. Isso pode fazer com que você se encaminhe muito bem em direção a Cristo, ou pode fazer com que você, eu não digo se desvie, mas que você às vezes está no caminho certo e sai e depois volta. Que são aquelas perguntas, como é que um camarada que entende tanta Bíblia fala tanta besteira? Aqueles momentos, ou vive, né, de maneira tão equivocada, são esses zigue-zague. A palavra de Deus, ela é sempre reta, direta. Então, quanto maior for o seu nível de conhecimento bíblico, menos probabilidade de você errar o caminho você terá. A probabilidade de você errar o caminho é muito menos. Porém, quando um camarada erra, caramba, é como se o mundo desabasse sobre a cabeça dele. Por isso, William, tem muita gente que tem dificuldade de voltar. Porque ele conheceu tanto a palavra de Deus, sabe? Ele conheceu tanto que quando ele cai, ele às vezes prefere ocultar o seu erro, prefere camuflar o seu erro do que se consertar, porque ele tem um conhecimento muito grande da Bíblia. Você não, você está começando agora. Então a sua vida espiritual ela vai ser construída tijolo. Eu vou falar de uma língua que você conhece mais do que eu. É tijolo a tijolo. Mas antes do tijolo tem o quê? Não. Antes de você ser... Não, eu fiz a pergunta errada. Antes de você colocar os tijolos, você precisa fazer o quê? E o que mais? E o que mais? Então é aquela questão do esquadro, que é o que você falou, linha e prumo, que é o que dá esquadro. Só que antes de você colocar o tijolo, você precisa de um alicerce. E você sabe que dependendo de quantos cômodos for construir nessa casa, como é que tem que ser os alicerces. 10 andares, então vamos construir uma base que suporte 10 andares. Então, quanto mais andares você construir numa casa, mais sólida tem que ser a base. É isso que você está construindo aqui. Quanto maior for a sua base, quanto maior for o seu alicerce, maior será a estrutura. Agora, quando a base não aguenta, o que é que acontece? Então, olha o prejuízo que você está tendo. Aqui,
é importante você entender o porquê muitos, às vezes, constroem uma base mais ou menos e ele constrói uma casa muito grande. É onde as falhas acontecem, é quando o homem cai. E aí nesse momento ele tem que ter o que? A sabedoria, e falar assim, caramba, a base. O que é que ele tem que fazer para recomeçar? Voltar para casa do pai. É isso aí, que é a base. Eu tenho que começar tudo de novo. Agora, se eu já tenho a base e ruiu essa base, eu já sei que eu não posso construir 10 andares em cima dessa base. Ou eu destruo essa base e construo uma nova, mais resistente, ou eu vou construir aquilo que é a base aguenta uma menor. Exatamente. Se ela só vai aguentar 4 andares, eu só vou construir 4 andares. Essa é uma analogia, é uma forma figurada de colocar para você o quanto é importante a base. Por isso você está começando agora, filho. A Zana basicamente tem 30 anos de crente, mas de base bíblica nenhuma. Então ela está fazendo o que? Está cavando alicerces ainda. Agora eu não sei quantos pavimentos ela quer construir, mas quanto maior for o pavimento, mais sólida tem que ser essa base. Por exemplo, eu sou pastor, mas amanhã ou depois você quer chegar, pode, e talvez chegue ao pastoreio. Então Deus vai te permitir construir uma base sólida para isso. Missionário, apóstolo, base sólida para que você possa suportar o peso. Ela rachou, caiu algum cômodo, opa, desperta e pede ajuda. Nessa fase sua, que é o pontapé inicial, é muito fácil você ficar desanimado. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Aí tem uma galerona aqui, ó. Tem um pastor Paulo, tem a Márcia, a Cristina, o Lourenço voltou. Boa noite, pastor. Deus abençoe também o senhor pastor Paulo. Deus abençoe. É o pastor Paulo da igreja aqui de cima. Tá ligadinho conosco. Então não tenha, William, vergonha de pedir ajuda. Vergonhoso é continuar no erro. Poxa, vacilei. É nessa hora que você vai pedir ajuda, porque você está construindo o alicerce ainda. Vamos supor, já está 3, 4 anos, já está até pregando, caiu, vacilou, pede ajuda. Poxa, meu cunhado caiu, o que faltou na vida dele? Eu vou saber. Iva, olha só, faltou isso aqui, ó. Tu mexeu numa parede, tu quis abrir uma porta de garagem ali, mas tu esqueceu que não havia a cinta. Por isso que caiu essa parede aqui. É melhor cair uma parede e você reconstruir do que você não ver o erro que cometeu, não pedir ajuda e não consertar aquele erro. Tem coisas que não dá para voltar atrás. Se dá para voltar atrás, né? Lembra que você falou aqui para mim, pô, Val, tu cometeu um erro aqui, tu poderia ter sentado a igreja. Agora, eu quero construir algo em cima, o que é que eu tenho que fazer? Olha o trabalho que eu vou ter, mas é melhor ter o trabalho e sentar do que cismar de colocar um outro pavimento em cima da telha. Vai funcionar? Não vai. Então, o que eu quero construir na sua vida, ou eu estou falando da minha pessoa, pode ser qualquer outro pastor, qualquer outro discipulador, é fazer com que Deus construa na sua base um alicerce que você pode suportar. William, ser pastor não é uma tarefa fácil. O problema é que as pessoas lá fora não conseguem compreender que pastor também é um ser humano. Mas ele é um ser humano, ele não pode usar da argumentação que ele é um ser humano para fazer o erro, para vacilar. Não, é olhar para o pastor e falar assim, opa, ele errou, ele quer ajuda, vou ajudar. E a primeira coisa que você, quando esmorecer, fala assim, Val, Zan, eu não sei como é que você chama o meu pai, cabra feio, preciso de ajuda, eu preciso levantar.
E se tiver que deixar o que você tem que deixar, deixa. Se está difícil, nós vamos te ajudar a te deixar. Por quê? Porque nós nascemos para ajudar uns aos outros. Tá bom? Então você está nesse processo. Eu estou falando para você, mas toda pessoa que vai assistir esse vídeo está incluída nisso. Todos. Então, a partir desse momento, você precisa conhecer que você está numa nova fase.